Fala aí, tropa! Beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Estou trazendo para vocês mais um vídeo. Muito bem, senhoras e senhores, estamos testando aqui então um novo formato de vídeo. Eu gostaria de pedir para vocês então, na verdade, o feedback de vocês aí, que vocês deixem no campo dos comentários aí, que vocês acham desse tipo de formato, tá ok? Vocês já devem ter notado mais ou menos pelo título do vídeo, a gente vai sempre trazer nesse tipo de vídeo aqui algum tipo de informação, curiosidade ou fato relacionado à vida militar, ao mundo militar, tá ok? Então, antes de nós iniciarmos aqui, introduzirmos de fato aqui no assunto, eu queria deixar uma breve introdução, só para a gente ter uma base aqui e entender sobre o que a gente vai falar, tá ok? Então, basicamente o negócio é o seguinte. Então, em 1949, aí, houve uma reunião ou uma convenção na Suíça que ficou conhecida como Convenção de Genebra. Mas por que raios houve essa convenção e para que serve esse negócio? A Convenção de Genebra, ela basicamente estabelece regras de guerra para proteger os civis em situações de conflito. Mas a gente estudando e vendo mais a fundo aí, a gente percebe-se também que não é para proteger somente o civil, protege também a vida humana de uma forma geral. E dos 190 países aí que aceitaram aí essas regras da Convenção de Genebra, o Brasil também faz parte desses 190 países aí que respeitam a Convenção de Genebra. Então, partindo para a primeira lei, que na verdade é prevista até mesmo na nossa Constituição brasileira aqui, só para dar um respaldo mais sério da coisa aqui, o artigo 5º da nossa Constituição aí prevê a pena de morte no caso de conflito. Só para vocês terem uma ideia, o artigo 5º da Constituição aí diz o seguinte, abre aspas, não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada. Então, no Brasil, acredite se quiser, existe a pena de morte, mas ela só é válida aí no caso, então, de guerra declarada. Se o Brasil entrar em guerra e tal, haverá a pena de morte. Mas sobre quais circunstâncias é aplicada a pena de morte? Quais crimes, então, que se o brasileiro aí cometer, ele pode ser passivo ou penalizado com a pena de morte? Vou exemplificar para vocês aqui alguns exemplos de crimes que, se feitos aí em tempo de conflito, são passivos de pena de morte, ok? E aí são eles: traição, covardia, rebelião, desobediência ao superior hierárquico, abandono de posto frente ao inimigo. E aí um exemplo bem didático dessa situação. Por exemplo, tanto quem já foi dispensado quanto quem pegou o certificado de dispensa, vocês sabem aí que a pessoa fica 5 anos seguidos aí, indo na junta de serviço militar para pegar aquele carimbinho lá. Então, durante 5 anos, você faz parte aí da reserva das Forças Armadas, tá ok? Então, durante 5 anos, se caso existir um confronto ou um conflito do Brasil um conflito internacional do Brasil com qualquer outro país aí, será com certeza aí acionada aí essa reserva para que essa reserva entre em combate juntamente com os outros combatentes que estão na ativa. Então, se você faz parte dessa reserva aí, se você está dentro desses 5 anos aí, o Brasil entrar em conflito, provavelmente aí você vai ser convocado aí para defender o seu país aí. Outra informação importante aqui, que é bom dizer, é que a pena de morte aqui, ela é feita através do pelotão de fuzilamento, ou morte por fuzilamento. Então não é nada legal, não é nada bom. Então, meu amigo, meu caro amigo, se você faz parte aí da reserva e o Brasil por um acaso entra numa guerra, não sei, então, e você for chamado e por algum motivo desconhecido aí você se acovardar ou você não quiser aí, você se negar a comparecer aí, saiba que você vai estar sendo imputado aí dentro desse artigo da Constituição e vai estar completamente passivo à pena de morte, beleza? E a segunda regra aqui é direito dos mortos. Essa é uma das regras, na verdade, que eu mais acho legal, cara, acho massa, porque eu gosto, principalmente na cultura japonesa, existe aquele respeito dos inimigos um com o outro e tal, tem todo aquele respeito e admiração e tal. Então, pela convenção, a regra estabelece o seguinte, que todos os mortos devem ser retirados do campo de batalha, identificados
e enterrados aí pelos seus países. Pode haver então a situação em que os dois exércitos aí entrem em trégua e dê aí uns dias de luto. Isso é de acordo com a cultura de cada país, tá ok? Eu já assistia, vocês também já devem ter assistido aí algum tipo de filme em que dá-se aí alguns dias de trégua aí para que os mortos possam ser retirados do campo de batalha e serem enterrados aí de acordo com a cultura de cada país, tá ok? Então, basicamente, aí, essa é a regra prevista pela Convenção de Genebra aí, que garante o direito dos mortos. A terceira regra é, na minha opinião, a mais bosta, vou dizer assim, eu vou usar essa expressão chula, mas é a mais bosta, que é a proteção médica. Funciona basicamente da seguinte forma, vamos exemplificar. Brasil entra em conflito contra o Paraguai. Exemplificando só, porque eu sei que o Brasil já entrou em conflito contra o Paraguai, mas esse conflito aconteceu muito antes aí da convenção, tá ok? Então, para os corretores de plantão aí, eu só estou usando esse exemplo aqui para a gente ilustrar melhor aqui, para a gente entender a situação, tá ok? Enfim, Brasil entrou em conflito contra o Paraguai. Suponhamos que o Brasil não tenha suporte médico, não tenha enfermeiros, não tenha equipamento suficiente aí para cuidar dos seus feridos em combate. Segundo as regras da Convenção de Genebra, o Brasil pode requerer o suporte médico do país inimigo, do seu inimigo, no caso do Paraguai, só exemplificando aí. E aí o Paraguai, então, mandaria o suporte médico, seus enfermeiros, seus equipamentos, remédios aí, para cuidar dos feridos do país inimigo. É uma regra meio bosta, né? E é muito difícil algum país seguir essa regrazinha aí. Não sei, né? A gente não sabe, mas acredito que ninguém vai seguir esse negócio, não. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa regra aí, se vocês acham que algum país aí seguiria essa regra, se no caso acontecesse essa situação. A quarta regra é liberdade para partir. Vamos usar novamente aqui o exemplo de Brasil e Paraguai. Suponhamos que os dois estejam em conflitos. Suponhamos então que o cidadão paraguaio aí por algum motivo queira partir. Então, segundo a Convenção de Genebra aí, a regra estabelece que esse cidadão não pode ser impedido e pode, na verdade, partir com segurança. Então, basicamente, o que o soldado brasileiro, as Forças Armadas brasileiras aí não podem impedir o ir e vir, digamos assim, a liberdade desse cidadão paraguaio. Se acontecer das Forças Armadas brasileiras impedirem a saída desse cidadão paraguaio aí, elas devem ser informadas tanto para o Estado quanto para a comunidade internacional. Em contrapartida dessa situação aí, o cidadão paraguaio aí, ele pode requerer aí um tribunal de guerra, um tribunal militar aí para julgar a situação dele, para que ele possa se defender e brigar pelo direito de ir e vir. A quinta regra, e a mais louca, e que provavelmente muita gente já quebrou ou vai quebrar se acontecer aí, é prisioneiros de guerra. Funciona basicamente o seguinte, são várias e várias regras, na verdade, embutidas aí dentro dessa situação. Prisioneiros de guerra, tanto os capturados quanto os que se renderam, devem ser tratados com respeito e dignidade. Ou seja, Brasil capturou inimigos, vamos usar esse exemplo aqui de que o Brasil capturou. Eles não se renderam, o Brasil capturou eles. Né? E aí, as Forças Armadas brasileiras não pode torturar, não pode mantê-los confinados, eles também devem ser tratados com respeito. Se eles não quiserem falar sobre qualquer questão que seja, eles têm o direito de não falar e não serem torturados. Tem vários filmes, na verdade, que ilustram essa situação aí, dos direitos do prisioneiro de guerra. Então informação interessante também aqui, só para finalizar. Em relação à proteção médica, todos os militares, sejam independentemente do posto ou da graduação, têm os mesmos direitos e devem ser tratados ou cuidados ali com os mesmos direitos. Ok, agora, para prisioneiros militares, essa questão de posto e graduação já é um pouco mais diferente. Os oficiais paraguaios não vão ter o mesmo trato dos soldados paraguaios, tá ok? Então o tratamento, digamos assim, do Brasil vai ser diretamente com os oficiais. Por exemplo, o oficial paraguaio ele não vai fazer serviço braçal, digamos assim, do que um soldado faria. Então, ele vai ser tratado de forma respeitosa, como se fosse um oficial brasileiro, digamos assim. Então é importante, a regra também estabelece que é obrigatório que prisioneiros capturados ou rendidos aí, eles são obrigados a falar o nome e o seu posto ou graduação para serem identificados, para que se cumpram essa parte aí do prescrito, tá ok? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido aqui me expressar de uma forma que vocês possam entender mais ou menos aí sobre essas questões.
São informações e curiosidades, eu acho legal passar também esse tipo de informação aí, porque eu também gosto, na verdade. Então, se você gostou aí, não esquece de deixar aquele like para nós aí, compartilha o vídeo aí, indica o canal para pessoas interessadas nesse assunto aí. Não esqueça daquele feedback maroto aí para a gente saber e entender aí se vocês realmente gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, para a gente no futuro aí andarmos alinhados, tá ok? Beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Selva!